Nesse vídeo vou estar explicando um pouquinho sobre a ferida emocional da traição. E não estou me referindo à traição, infidelidade na vida amorosa, mas sim a uma ferida que, assim como as outras, se inicia ainda na nossa infância, em torno de 2 a 4 anos. E muitas vezes temos sequelas na vida adulta, como ciúme, ser muito controlador, e não associamos a essa ferida. Quer saber mais? Fique comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender e vai te ajudar a entender que hoje a forma com que você lida com muitas situações nos seus relacionamentos pode ter origem nessa ferida. Fica comigo até o final do vídeo. Eu sou Rosimeire Zago, psicóloga, analista junguiana e atendo adultos que querem buscar entender na sua história de vida os abusos e traumas sofridos e assim iniciamos um processo de cura. Se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você sofreu alguma ferida, que pode ser a da traição. Ela começa nos nossos primeiros anos de vida, entre 2 a 4 anos, e traz algumas sequelas na vida adulta que às vezes não paramos para refletir e entender que a origem começou tão cedo. A ferida da traição, ela se inicia em torno de 2 a 4 anos, com algumas situações. Por exemplo, prometer algo para a criança ou adolescente e não cumprir. Eu vou te fazer uma festa no seu aniversário e não faz. E também não explica o motivo. Olha, se você comer tudo, se você comer toda a comida, eu vou te dar aquele doce que você quer. E não dá. Prometer um presente e não trazer esse presente. A criança sempre fica naquela expectativa, porque ela acredita muito no adulto. E quando o adulto não cumpre o que prometeu, existe uma quebra nessa confiança, vai havendo uma quebra no vínculo. Outra situação que acaba tendo origem essa ferida são as mentiras. Mentir para a criança. Por exemplo, a mamãe vai sair e volta daqui a pouco, muito rapidinho. Ela leva o dia inteiro para voltar. E você sabe, né? A criança, a noção de tempo dela é muito diferente da nossa, quando adultos. Então, várias situações onde a criança percebe que está sendo traída. Outra situação muito comum, que é prometer e não cumprir, é quando os pais são separados e aquele que vem visitar tem horário, combina um certo horário e ou atrasa demais ou não, simplesmente não aparece. E a criança fica muito frustrada, muito triste. E ela não entende. Muitas vezes os adultos, como acham que a criança não entende nada, não explica. E toda criança tem direito à verdade. Outra situação muito comum que acontece, principalmente na adolescência, é revelar segredos que a criança um dia te contou e que não esperava que você fosse contar para mais ninguém. E você fala na frente dos outros adultos, não considerando aquilo como importante para a criança, e ela ouve. Ou ainda, ler o diário dela, onde ela está colocando seus sentimentos, suas emoções, suas angústias e conflitos. E você lê escondido e depois você ou comenta, conta ou ela ouve e fica sabendo que você leu. Tudo isso é traição para uma criança ou adolescência. Você está se identificando? Aconteceu com você? E também aquela situação onde às vezes o pai bate e a mãe que está lá, às vezes até por medo também, mas não protege. Toda criança precisa de segurança e proteção. Em qualquer fase da vida, né? Não só criança, adolescente, nós adultos precisamos de segurança e proteção. Mas quando um dos genitores ou cuidador, algum cuidador, comete algum abuso, seja físico, emocional, sexual,
e a criança não é protegida pelo outro genitor, ela vai se sentir traída. Aconteceu com você? Outra situação muito comum é quando a criança ou adolescente presencia ou fica sabendo da infidelidade de um dos pais. Ela vai sentir essa traição como sendo com ela. Ela não sente como foi com outra pessoa. Não, a criança atribui a ela a traição. Você também passou por isso? Teve uma vez uma pessoa que eu atendi, que a queixa dela na vida adulta é: só me relaciono com homens casados. E depois de muito, refletirmos, ela atribuiu a uma situação que aconteceu quando ela era bem novinha, devia ter uns 7, 8 anos, onde ela ficou sabendo porque o pai tinha uma outra pessoa fora do casamento, ele era casado com a mãe dela, e essa outra pessoa foi bater na porta da casa dela, e a mãe atendeu, e a pessoa começou a falar, a contar tudo na porta, e ela presenciou, ela ouviu. E isso impactou demais a vida dela. Claro, já era um trauma, e que ela deixou lá quietinho, ficou escondidinho. Quando ela começa a se questionar por que eu só me relaciono com homens casados, aí vem um insight. Eu provavelmente, me lembrando daquela situação que aconteceu lá na minha infância, eu senti tanta raiva daquela mulher, porque com isso meus pais se separaram. E aí hoje ela dizendo, hoje eu entendo que eu me relaciono com homens casados com a necessidade, ainda que era inconsciente até então, de destruir esse lar, assim como aquela mulher destruiu o meu. Porque a criança, ela não vai entender que os pais têm conflitos, que eles não estão mais em sintonia para continuar um relacionamento. E também, muitas vezes, a maioria não é explicado para a criança. Então, quando ela, na vida adulta, aquilo tudo ficou só reprimido, e ela vai vivendo, vai fazendo as escolhas aí amorosas e sem entender por quê. Quem está escolhendo é inconsciente, como consequência daquela ferida, daquele trauma. Por isso que é tão importante olharmos para as nossas feridas, acolher cada uma delas, entender que aquilo que nós passamos na infância, principalmente porque o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento, é tão importante para que a gente diminua as consequências. Mas ainda dá tempo. O importante é que você está aqui, parando para ouvir tudo isso e procurando se entender, não é mesmo? Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like. É muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Outra situação muito comum que dá origem a essa ferida da traição é quando a mãe fica grávida e é o filho que ela já tem, ele, após o nascimento do irmãozinho, é inevitável que muitas vezes ele não vai ter tanta atenção como ele tinha. E a criança pode, sim, com a chegada do irmãozinho, se sentir traída. Como assim? Chegou essa pessoinha aqui, está tendo toda a atenção que antes era para mim. Então, quando chega o irmãozinho, é sempre muito importante conversar muito com a criança, inseri-la o máximo que puder nas atividades, no dia a dia, para que ela não se sinta excluída e, portanto, traída. Vocês estão percebendo como quantas situações que nós passamos na infância traz sequelas e que a gente nem relaciona? Você está conseguindo identificar alguma ferida de traição na sua vida? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber mais conteúdos como esse. Essa ferida, ela gera muita raiva.
e independente da idade, né? Seja criança, adolescente ou adulto. Então, o que pode trazer de consequências a ferida da traição quando ela acontece na infância e na adolescência, com esses casos que eu citei? Ela pode te tornar um adulto com muita necessidade de controle. Por quê? É como se eu controlar o outro, eu vou diminuir o risco dele me trair. Muitos ciúmes, um ciúmes excessivo, que às vezes até compromete o relacionamento. E aí também, em função da traição que ela vivenciou quando criança. Gera também essa ferida um sentimento de não ser merecedor. Eu não mereço atenção, eu não mereço nada de bom, eu não mereço amor. Afinal, eu fui traído tão cedo e por aqueles que eu esperava que só me dessem amor, proteção, segurança e me traíram. Traíram a minha confiança. Então, e toda criança tem direito à verdade. E há muitas dessas situações que eu citei, o que acontece? Os adultos ainda hoje acreditam que a criança não tem a capacidade e não precisa saber a verdade. E toda criança tem direito, sim, à verdade. Se você lembrar de algumas situações que você vivenciou e que mentiram para você, ou que você teve seu segredo revelado, situações onde prometeram e não cumpriram, se tivesse explicado para você a situação, olha, o seu pai não veio te visitar hoje porque aconteceu um imprevisto, ele teve que ficar até mais tarde no trabalho, explicar a verdade para a criança. A mesma coisa acontece quando os pais vão se separar e ninguém fala com a criança, com os filhos, o que está acontecendo. Só que as crianças percebem às vezes muito mais do que nós adultos. Elas já sabem a verdade há muito tempo. Só que como os adultos não veem e não contam, elas começam a duvidar daquela percepção que elas têm. E aí vai ser um adulto que não confia na sua própria percepção, que não confia na sua intuição. Percebe como tudo está sempre associado? Então, a necessidade sempre de mostrar o seu valor, então se tornam pessoas muito perfeccionistas, além de controladoras, ciúmes excessivo, muito perfeccionista. Eu preciso fazer tudo perfeito, porque quem sabe assim eu não vou ser traída. Assim o outro não vai me abandonar. Quando existe a ferida da traição, também vem junto a ferida do abandono. Porque geralmente aquele que trai muitas vezes vai embora, te abandona, e quem foi traído também pode abandonar. Então, são muitas as sequelas. Outra consequência é a insegurança, né? A pessoa se torna muito inseguro, temendo sempre com medo que vai ser traído a qualquer momento. E com isso, o que acontece? A pessoa evita se relacionar, acaba às vezes se isolando, evitando relacionamentos, para que ela não corra o risco de ser traída. Então percebe quantas sequelas? Claro que tudo isso que eu estou citando são possibilidades e é importante que você vá refletindo o que eu vivo hoje, o meu ciúme, a minha insegurança, a minha necessidade de controle, o meu perfeccionismo, minha necessidade de agradar para que o outro não me traia, mostrando que eu sou melhor. Você identifica tudo isso que acontece na vida adulta e busca entender, lembrar quais são as feridas que você teve na sua infância. Foi a ferida da traição, do abandono, da rejeição, da humilhação e vergonha? Qual ferida você teve na infância? E conforme você vai associando, você vai conseguindo se libertar. Então, Rose, eu sofri uma ferida, ou sim, eu identifico que eu sofri a ferida da traição. O que fazer? Sempre buscar autoconhecimento. Depois,
nesse processo de cura, de autoconhecimento, é conseguir perceber que a criança sempre foi vítima. A sua criança foi vítima. Você não tem culpa, porque a criança, ela carrega muita culpa e que muitas vezes trazemos até a vida adulta. Você não teve culpa. Aquela pessoa, seja quem for, que te traiu, seja na infância, adolescência, não é por quem você era. Eram dificuldades dela. Começar a dissociar, separar que aquilo que fizeram com você foi porque você mereceu. Não, você não merecia. Você não merecia ser traída, você não merecia ter uma quebra de confiança. Em nenhuma época da vida ninguém merece que quebrem a confiança que se deposita. A confiança é algo de muito valor, em qualquer idade da nossa vida, ainda mais na infância. Então, se você percebe que você teve essa ferida, comece a se acolher, comece a perceber que você tem valor, sim. Comece a buscar se cuidar mais, a perceber o que você tem de bom, a olhar para você de uma forma mais amorosa, praticar o autocuidado. Tudo aquilo que eu tenho falado em relação às outras feridas também se encaixa para a ferida da traição. E perceber principalmente o quanto você não está se traindo, em não se cuidar como você merece, e não buscar aquilo que você acredita ser bom para você, o quanto você está se mantendo numa relação, mesmo infeliz, só por medo de começar uma nova relação e nesse novo relacionamento a pessoa te trair. Aqui nesse relacionamento eu estou confortável porque eu não sou traída. E se eu for buscar uma outra pessoa, eu posso ser. Saia dessa zona de conforto. Confortável nem sempre quer dizer saudável. É apenas conhecido. E como todos nós temos muito medo do desconhecido. Mas é possível sim você mudar tudo isso ao se acolher, ao se conhecer mais. Comece por hoje, por esse momento, a se abraçar. O autoabraço é o mais importante no processo de cura de qualquer ferida. Se abrace, se acolha, acolha tudo que você sente. As lembranças que você pode estar tendo agora, também acolha uma a uma. E se você tiver muita dificuldade em passar por todo esse processo sozinho, busque a ajuda de um profissional. Ele vai te ajudar, te conduzir nesse processo de cura que é tão importante. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, faça um comentário dizendo se você conseguiu identificar alguma traição que você tenha vivido, qual a consequência que você está tendo hoje na sua vida. Deixe seu comentário, eu vou ler com todo carinho. Se inscreva no canal e ative o sino. E eu te encontro no próximo vídeo.